O que é igreja? O que significa igreja? Qual o significado da igreja na Bíblia? O que significa ser igreja, pertencer à igreja? Você realmente entendeu isso? E aí galera, tudo bem? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Bom, queria pedir aqui, antes de começar a falar desse vídeo, para você já aproveitar e deixar sugestões aqui embaixo nos comentários de que assuntos vocês gostariam para eu falar em próximos vídeos. Sei lá, dúvidas que vocês têm, perguntas que vocês gostariam de fazer. Isso porque eu quero ouvir vocês, eu quero poder direcionar os conteúdos mais aquilo que, sei lá, vocês estão querendo ouvir, ou apenas sugestões, já tá ótimo. Já aproveita, é claro, e deixa seu like aqui embaixo, compartilha esse vídeo para as pessoas que precisam entender o que é ser igreja. E ainda já me segue lá no Instagram para poder me acompanhar um pouquinho mais de perto. Bom, mas hoje eu queria perguntar para você. Você sabe o que é igreja? Você sabe o que a palavra igreja significava no Novo Testamento, na Bíblia? Você sabe o que implica ser igreja, que as pessoas tanto falam, igreja ser família, ir à igreja se precisa, se não? Você realmente entendeu? Bom, em primeiro lugar, a palavra igreja, ela deriva de uma palavra grega que é eclésia. Essa é a palavra que deu origem à palavra que a gente conhece hoje como igreja. E eu tenho certeza que você já ouviu em algum lugar que essa palavra eclésia, ela é a junção das palavras chamados e fora, como sendo eclésia chamados para fora, como se esse fosse o significado da palavra igreja, aqueles que são chamados para fora para buscar o perdido. E eu queria te dizer que não. A palavra eclésia, ela vem da junção das palavras chamados e fora, mas quando a palavra eclésia, quando a palavra igreja, ela era empregada na Bíblia, no Novo Testamento pelos cristãos, ela não tinha esse significado de chamados para fora. O exemplo que eu podia dar aqui é a palavra butterfly, que significa borboleta em inglês. A palavra butterfly, ela é constituída por butter e fly. Butter significa manteiga e fly significa mosca ou que voa. E a gente sabe que uma borboleta não é uma manteiga que voa. Então, muito embora a butterfly seja formada por essas duas palavras, significa, sei lá, uma borboleta, um inseto que voa. E a mesma coisa igreja. Muito embora ela tenha esse significado na palavra dela, esse significado etimológico de chamados para fora, a palavra igreja não significava isso quando os cristãos se referiam a ela. Tá, Vinícius, mas o que então que igreja significava? A palavra eclésia, quando se referia à igreja, quando se referia à igreja dos cristãos, ela significava nada mais, nada menos do que comunhão daqueles que creem em Jesus. Reunião daqueles que creem em Jesus. Por isso que igreja, quando ela era mencionada igreja pelos cristãos, ela se referia à reunião daqueles que criam em Jesus. Reunião daqueles que foram chamados por Cristo. Até é interessante mencionar que a palavra eclésia, ela tem um significado anterior ao uso dos cristãos. Essa palavra foi inventada pelos gregos e se referia a uma assembleia de pessoas que se reuniam com fins e propósitos governamentais. Depois ela foi utilizada pelos romanos para se referir a uma reunião de pessoas que ficavam junto ao imperador para ouvir aquilo que ele ia falar e registrar aquilo que ele ia falar também. Mas em se tratando de igreja, se referindo aos cristãos, tem esse sentido de reunião daqueles que creem. É por isso que a palavra eclésia, por isso que igreja, ela tem muito a ver com família. Você estar em comunhão, você estar reunido com outras pessoas que têm a mesma fé que você em família. Vamos pensar lá em Atos, que foi quando a igreja surgiu, porque foi depois que Cristo morreu e ressuscitou. Em Atos, a igreja era nada mais, nada menos do que pessoas, cristãos, pessoas que criam em Cristo, se reunindo nas casas para compartilhar a fé com os outros, para orar pelos outros, para compartilhar as alegrias, compartilhar os sofrimentos. A Bíblia fala, né, que eles se reuniam nas casas para cantar hinos ao Senhor, para adorar a Deus, para orar. Eles se reuniam para orar, eles se reuniam para fortalecer a fé um dos outros, para compartilhar os bens, para ajudar aqueles que precisavam. Isso era a igreja no Novo Testamento. Pessoas reunidas, família reunida nas casas. Portanto, se você vai para uma casa se reunir com irmãos para buscar a Deus, para falar de Deus, para compartilhar a palavra, para adorar a Deus, ali é uma igreja. Vocês estão sendo igreja, porque igreja não tem nada a ver com um evento, igreja não tem nada a ver com culto, igreja não tem nada a ver com templo, igreja não tem nada a ver com ir à igreja ao domingo, com ir ao culto, com ir a um evento, e sim em estar reunido com irmãos. Por isso que igreja é família, é reunião de pessoas com um comum propósito, que é Jesus Cristo.
Tá, Vinícius, mas então você falou que a igreja ela não tem esse chamado de ir pra fora, de buscar o perdido, chamados pra fora? Não, eu não disse nada disso. Eu disse só que o significado da palavra igreja, como ela era usada pelos cristãos, como ela era usada pelos apóstolos e como ela era usada até por aqueles que perseguiam a igreja, não tinha esse sentido do significado etimológico da palavra. Ela tinha esse sentido de reunião daqueles que criam em Cristo. Mas é óbvio que a igreja ela tem um papel fundamental e essencial de ir para fora, de buscar o perdido, de evangelizar, de resgatar as pessoas e trazer para a igreja. Isso é óbvio. Uma igreja que não faz isso é uma igreja dormente, uma igreja que não faz isso é uma igreja confortável, acomodada, que na verdade não está sendo igreja, porque o fundamento dessa igreja não está sendo Cristo, e Cristo mandou a gente fazer isso. Bom, por último, talvez você já tenha pensado ou se questionado, ou tem amigos que falam isso, que eu não preciso ir à igreja para buscar Jesus e para ter minha fé, eu posso buscar Deus sem ir para a igreja. Sem ser igreja, sem estar em família da fé, não. Sabe por quê? Porque quando Jesus ele instituiu a igreja, quando Deus ele criou no plano soberano dele a igreja, ele já sabia que o ser humano não ia conseguir manter a fé sozinho, que o ser humano não ia conseguir se sustentar na fé sozinho. É por isso que sim, é essencial nós estarmos em igreja, estarmos em família. Por quê? Porque nossa fé sozinha não se sustenta. A gente precisa de irmãos para nos fortalecer, a gente precisa de pessoas para compartilhar a fé, para ajudar, para fortalecer uns aos outros, para compartilhar alegrias e sofrimentos, e portanto a igreja é essencial. Estar em família, reunido com pessoas que têm a mesma fé que você, é essencial. É isso que significa a igreja, é isso que realmente a igreja implica nos dias de hoje. É por isso que, se você entende esse entendimento, você sabe que na verdade uma célula é a igreja, uma reunião no seu quarto com amigos para ler a Bíblia, para falar com Deus é a igreja. Quando você vai para a Índia, quando você vai para a China se reunir nas casas ou qualquer outro lugar, você está em igreja, você está em família. Assim como quando você vai para um culto de domingo, para um culto de sábado, quando você vai em algum evento, uma conferência, você também está sendo e estando em igreja porque você está reunido com pessoas que creem. Mas não tem nada a ver com ir à igreja, com um local, com um culto, porque não é isso. É isso que eu queria falar sobre igreja, mas antes de finalizar, eu queria trazer um questionamento aqui para vocês, que como você pode então ser relevante na igreja? Como que você pode ser alguém que vai influenciar na igreja? Como que você pode evangelizar até mesmo dentro da igreja? Como você pode ser alguém importante, relevante, que entendeu seu chamado e está cumprindo seu propósito dentro da igreja? Isso eu vou falar no próximo vídeo, que sai semana que vem, então continue me acompanhando, estamos juntos, valeu! And I was me.